comprar ou produzir, baseado no livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, editora Atlas, 9ª edição 2003, do capítulo 19, fixação do preço de venda e decisão sobre compra ou produção, no subtítulo Comprar ou Produzir, na página 225. Suponhamos que uma empresa esteja produzindo determinado componente que usa na elaboração de um certo produto. Apropria ela os custos indiretos na base de hora-máquina para as 800 unidades que fabrica, tanto de componentes como de produto. São eles todos fixos, dados de custos. No caso do componente, temos a matéria-prima e mão de obra diretos, R$ 73,00 por unidade. Os custos indiretos de produção têm R$ 140 mil para 2.000 horas máquina. E este componente consome 0,5 horas máquinas por unidade. Portanto, o custo indireto por unidade é de R$ 35,00. O custo unitário total, a soma dos dois, os 73 dos diretos, mais 35 dos indiretos, dá 108 por unidade. Isso, o custo do componente. O custo do produto será a matéria-prima mais a mão de obra direto de R$ 360,00 por unidade. E custos indiretos de produção, aqueles mesmos R$ 140 mil em 2.000 horas máquinas, o produto consome 2 horas máquina. Então, ele equivale a R$ 140,00 por unidade. Então, repetindo aqui, eu pego R$ 140 mil do custo indireto e divido por 2.000 horas máquina. Isso vai dar R$ 70,00 por hora. Como esse produto consome 2 horas, 70 vezes 2 horas é igual a R$ 140,00 por unidade. Somando os R$ 360,00 por unidade de material e mão de obra diretos, mais os R$ 140,00 de custos indiretos de produção, isso vai dar 360 mais 140, isso vai dar R$ 500,00. Esse é o custo do produto. O custo do componente, que era 108, então componente mais o produto, 500 mais 108, então o total de custos deste produto será de R$ 608,00. A empresa está estudando uma oferta de um fornecedor que lhe propõe entregar o componente por R$ 80,00 a unidade. Deve aceitar? A essa altura já não deve mais haver problemas quanto ao cálculo. Não deve ser comparado o custo total interno de 108 contra o externo de 80. Deve ser feita uma análise mais profunda. Se o fato de a empresa passar a comprar o componente não lhe altera em nada os custos fixos, já que estes talvez sejam comuns tanto para o componente quanto para o produto, não haverá interesse na aquisição externa. O custo variável do componente é de R$ 73,00 por unidade. E, caso passe a comprá-lo fora, desembolsará R$ 80,00 por unidade e terá os mesmos custos fixos que tinha quando o fabricava. Considerações que podemos fazer adicionalmente. 2 pontos. Talvez exista a possibilidade de a empresa, se comprar o componente, eliminar grande parte dos seus custos fixos pela desativação de parte da fábrica, conseguisse ela eliminar certos custos fixos que atualmente estão sendo imputados aos componentes e então teríamos que decidir pela aquisição dos mesmos. Vejamos, os custos variáveis do componente hoje são de R$ 58.400.
que é a multiplicação de R$ 73 vezes 800 peças. A compra dos componentes custaria R$ 64 mil. Seria 800 unidades, pagando R$ 80 a unidade. Assim, só valerá a pena a decisão de compra se conseguir nos custos fixos redução maior do que R$ 5.600, que é a diferença de 64 mil para 58.400. Aí o custo total da compra seria menor que o total da produção. A decisão depende, pois, não só da atual estrutura de custos, mas da que existirá após o momento da decisão. Por outro lado, talvez exista a possibilidade também de ser viável o uso das instalações que hoje servem à fabricação dos componentes para a produção do produto final. Nesse caso, haveria o acréscimo do volume de unidades elaboradas, partindo-se da hipótese de que o mercado as absorveria, inclusive aos mesmos preços. Como deveria agora ser discutida a decisão? Se a empresa não produz maior número hoje, é porque está com sua capacidade limitada. Nesse caso, não há o cálculo da margem de contribuição por fator de limitação, já que não há dois produtos, mas um único. O componente não é vendido, mas agregado ao produto final. Parando de fabricar o componente, poderia adicionar o volume de 200 unidades do produto, passando então a produzir 1.000 unidades. Vejamos como fica. 800 unidades de componentes a meia hora por unidade, igual a 400 horas usadas na fabricação dos componentes. 400 horas dividido por 2 horas a unidade do produto seria equivalente a 200 unidades do produto com o uso das 400 horas. Hoje, antes da compra, a empresa produz 800 unidades completas do produto ao custo total de R$ 608 a unidade, no total de 486.400. Se produzir 1.000 unidades, comprando os componentes, terá um custo total de custo variável do componente comprado, R$ 80 por unidade. Isso tudo considerando que 100% da compra externa seja aproveitado e que a qualidade do produto seja equivalente à fabricação interna. Se comprar fora, vier com defeito, outros tipos de problema, isso tudo tem que ser considerado na decisão. No custo variável do produto, de R$ 360 por unidade, o custo variável total, então, passaria para 440. Seria 80 do componente mais 300, então 440 de custo variável, vezes 1.000 unidades. Então, seria o total de R$ 440 mil. Mais o custo fixo total de R$ 140 mil, então, meu custo total seria de R$ 580 mil. Logo, o custo unitário passará a R$ 580, com redução de R$ 28 em relação ao anterior. Isso porque o custo variável unitário aumentará, passando de 433, que era a soma de 73 mais 360, para 440, que é a soma de 360 mais 80 do preço adquirido externamente. Mas, com o aumento do volume de produção, haverá uma redução do custo fixo por unidade. Raciocinando em termos de margem de contribuição, fica bastante fácil o entendimento. Suponhamos que o preço do produto final seja de R$ 650 por unidade. A margem de contribuição anterior era de R$ 217, que é 650 do preço de venda menos 433 de custo, deixa 217 de margem. Mas o volume de 800 unidades propiciava uma margem de contribuição total de 173.600. Agora, a nova margem de contribuição seria de R$ 210.
que é a diferença entre os 650 de preço de venda menos 440 de custo final. E a margem total passaria a ser de 210 mil reais. Como em uma ou outra alternativa o custo fixo é o mesmo, interessa a que maximiza a margem de contribuição total. Logo, não há dúvidas de que se deverá decidir pela compra externa. Poderíamos mesmo fixar um valor máximo até o qual valeria a pena, nessa hipótese, pagar pelo componente. Essa máxima seria a margem de contribuição total, que era de 173.600, e o máximo que interessaria pagar seria um preço tal que, na pior das hipóteses, não houvesse redução dessa margem. Assim, a margem de contribuição deveria ser, em última instância, não menor do que R$ 173,60 por unidade. Como o preço de venda é de R$ 650, o custo variável máximo deveria ser, então, de R$ 476,40, que é a diferença de 650 do preço menos 173,60, que espera que sobre de margem de contribuição. E como já existe um custo variável do produto de R$ 360, o máximo que se poderia adicionar seria de 116,40, que é a diferença entre 476,40 menos os 360. Assim, se a liberação da parte da fábrica usada nos componentes propiciar aumento do volume dos produtos finais em 200 unidades e estas puderem ser vendidas ao mesmo preço, valerá a pena a decisão de compra, desde que não seja por um preço unitário superior a R$ 116,40. Compare com o custo total hoje, que é de R$ 108. Claro está que, para as decisões, várias informações foram necessárias, além dos elementos de custos, como manutenção do preço de venda, absorção pelo mercado do acréscimo de volume elaborado, etc. Outras ponderações ainda precisariam ser feitas, tais como: tem a empresa capital circulante suficiente para suportar um acréscimo de volume de produção? Existe grande risco no fato de passarmos a depender de um fornecedor para a obtenção de um componente de nosso produto? A qualidade desse componente é de fato igual ao do nosso? Essas hipóteses todas precisam ser muito bem analisadas, e nossa finalidade nesse livro é ajudar a administrar, a tomar decisões, evidenciando como os dados de custos, se bem elaborados e analisados, são de vital importância para o processo decisório. Não totalmente suficientes, mas absolutamente necessários.